Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor seja conosco nesta sexta-feira, dia 6 de setembro, véspera do sábado, dia 7, dia da independência do Brasil. Voltamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus e hoje nós vamos ler Josué capítulo 9. Mas antes eu quero anunciar que após lermos Josué capítulo 9, antes de orar, eu quero ler um versículo da Bíblia em que Paulo profetiza algo que está acontecendo hoje, como se diz, debaixo do nosso nariz. Daqui a pouco eu falo disso, tá bom? Então vamos para a leitura de hoje, que é Josué capítulo 9. Se você está com a sua Bíblia aí, já abra em Josué capítulo 9 e acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz assim: E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Safelá e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. O texto começa dizendo que souberam disso todos os reis. Souberam disso o quê? Souberam da destruição de Jericó e da destruição de Ai. E agora os reis se antecipam e formam uma coalizão. Não vão guerrear individualmente, eles vão se juntar, vários reis, para guerrear contra Israel. Versículo 3: Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couros velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Então, a ordem era destruir os povos cananeus, habitantes de Canaã. Já haviam vencido Jericó e Ai, além dos reis que ficavam do outro lado do Rio Jordão, do lado do nascente do sol. Agora os gibeonitas, que moravam em Gibeão, que eram dos povos cananeus, ficaram sabendo do que Josué e o povo de Israel haviam feito, e eles usaram de uma trapaça que chama de ardil. Eles fingiram vir de uma terra muito distante ao encontro do povo de Israel e pediram para fazer um acordo, um pacto. Versículo 7, os israelitas disseram aos heveus, eles eram heveus nas listas anteriores em que Deus manda destruir os povos cananeus, os heveus estão sempre inclusos. E ele continua, os israelitas disseram aos heveus, talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou, quem são vocês? De onde vocês vêm? Essa resposta deles aqui, a primeira resposta, somos seus servos, assim, tipo assim, somos seus escravos. A palavra aqui tem um significado de escravos mesmo. É como se ele dissesse, se nós estiver mentindo, nós nos aceitamos ser escravos de vocês. Versículo 9. Eles responderam, seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus, mentindo com o nome de Deus. Pois ouvimos falar dele e de tudo o que fez no Egito. Esse lado era verdade, mas dizer que tinham vindo de uma terra distante por causa da fama de Deus era mentira. Verso 10. E de tudo que fez aos dois reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. Então, eles sabiam do que Josué e os israelitas haviam feito contra aqueles dois reis
do lado do nascente do Jordão, do nascente do outro lado do Jordão. Se a gente fala nascente do Jordão, não é nascente do rio, é o lado nascente do sol, que ficava para o lado esquerdo do Jordão, né? E também já sabiam, espalhou-se a notícia da destruição de Jericó e Ai. Verso 11: e os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Outra mentira. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Não era verdade. Não era verdade que esse pão foi pego novinho, né, quando foi para sair para a viagem. Era só uma mentira, uma enganação. 13. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Tudo isso encenação. Verso 14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Olha o erro aqui. Olha o erro aqui. Nem tudo o que parece é. Nem tudo o que parece é. Isso aqui tem tudo a ver com o que eu vou falar daqui a pouco, após essa leitura de uma profecia do apóstolo Paulo que está acontecendo em nossos dias. Tem tudo a ver, já que a gente chega lá. E o problema do povo de Israel é: eles não consultaram o Senhor. Você quer andar com Cristo, seguir a Deus, fazer a vontade de Deus? Consulte o Senhor através da sua palavra e através da oração. Pergunte a Deus. Ele responde orações. Aqui vai se demonstrar que por causa dessa negligência do povo de Israel e do próprio Josué, por causa da precipitação em acreditar no que estavam vendo, sem a devida ponderação e investigação para saber realmente do que se tratavam. O versículo mais triste desse capítulo é o versículo 14. Não consultaram o Senhor. Quantas vezes a gente faz as coisas sem consultar ao Senhor? Quantas vezes a gente toma decisões importantes fazendo a nossa própria vontade e às vezes ainda dizendo que é vontade de Deus, sem consultar a Deus adequadamente. Tem muitas maneiras de se consultar a Deus, mas as duas principais é através da palavra e através da oração. Você precisa tomar uma decisão importante, quer saber qual é a vontade de Deus? Gaste um tempo lendo a Bíblia e orando especificamente pedindo: Deus, estou pensando em fazer isso, preciso tomar uma decisão em relação a isso, então me mostre com clareza o que é a vontade do Senhor, como eu devo proceder. E gaste tempo lendo a Bíblia e orando, esperando que Deus fale com você, porque os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Versículo 15, então Josué fez um acordo de paz com eles, fez acordo com aquele povo de maneira precipitada, não precisava ter feito aquele acordo tão rápido, podia ter esperado, podia ter orado mais, podia ter consultado Deus sobre o assunto. Então, Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Não foi o Josué sozinho, os líderes da comunidade confirmaram o acordo. Verso 16, 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles e, portanto, eram povos aos quais Deus havia condenado à destruição. Mas agora o povo de Israel vai receber uma dura disciplina por causa dos gibeonitas. Lá na frente esse povo vai voltar ao assunto. Nós vamos ver lá na época de Saul
coisas vão acontecer na época de Davi por causa dessa precipitação. Se há uma lição para a nossa leitura de hoje é não se precipite, tenha paciência, busque a direção de Deus, ore, pergunte ao Senhor sobre as decisões importantes da sua vida, porque há coisas que nós decidimos e depois lá na frente podemos vir a nos arrepender e às vezes já será tarde demais para voltar atrás e corrigir as coisas. Versículo 17, por isso partiram de viagem, 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que era Gibeon, Quefira, Beerote, Kiriate Jearim. Mas não os atacaram porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Isso aqui é bastante culturalmente bastante diferente dos nossos costumes de hoje. Porque se hoje nós chegarmos a fazer um acordo e quem propôs o acordo venha com artimanhas e má fé, como foi o caso dos gibeonitas, nas leis brasileiras, por exemplo, nós não somos obrigados a cumprir acordos que foram feitos na base do engano. Mas aqui os israelitas fizeram um acordo em nome do Senhor. Eles se sentem culpados porque não consultaram ao Senhor adequadamente. E agora eles vão manter a palavra, por causa da precipitação deles. Segunda metade do versículo 18. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que eles responderam, fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Eles se sentiram obrigados a cumprir o acordo, mesmo tendo sido um acordo feito na base da mentira por parte dos gibeonitas, mas eles, os israelitas, fizeram um acordo em nome do seu próprio Deus. Para não tomar o nome do seu Deus em vão, eles se sentiram obrigados a cumprir o acordo. Verso 20. Todavia nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram, eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Eles se tornaram escravos. Eles queriam sobreviver, mesmo que fossem para ser escravos. E foi o que eles já tinham dito lá atrás. Quando Josué disse, se você estiver nos enganando, ele disse, nós seremos seus escravos. E foi o que aconteceu. Verso 22, então Josué convocou os gibeonitas e disse, por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Então os gibeonitas se tornaram escravos. E lá na frente ainda vão ser problema para o povo de Israel. E aí isso fica uma lição para nós. Quando nós estivermos diante de uma situação, é preciso consultar o Senhor, é preciso ser prudente. É preciso não acreditar no que os nossos olhos veem assim muito precipitadamente, só para depois ir consultar a Deus, e aí já é tarde demais. E aí o texto bíblico diz, versículo 24, eles responderam a Josué, os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés desse a vocês toda esta terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês, por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos, faça conosco o que parecer bom e justo. Podemos olhar para o outro lado, porque se povos fortes, isso vai ser dito mais na frente, se povos fortes como eram os gibeonitas, estavam assombrados com medo do que os israelitas poderiam fazer, isso fortalecia muito os israelitas, essa declaração deles aí, e de certa forma preparava os israelitas para a continuidade da guerra até conquistar o restante da terra. Estou olhando para um lado
positivo, mas que não compensa o lado negativo da falta de sabedoria e prudência, de não ter consultado ao Senhor como deveria, tanto Josué quanto os demais líderes. Verso 26, Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse, é o que eles são até hoje. Até na época em que o livro de Josué foi escrito, eles continuavam nessa situação de escravidão. E como eu disse, lá na frente nós vamos ouvir falar dos gibeonitas de novo sendo problemas para o povo de Israel. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Se você gostou desta leitura, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Comente o que você achou, concordando ou discordando de alguma coisa que eu falei. Ou destacando alguma coisa que para mim passou desapercebido. Você pode deixar nos comentários. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos familiares, de grupo de irmãos da igreja, outras redes sociais que posso compartilhar. Se você puder compartilhar, faça isso. E se alguém é novato por aqui e não está inscrito no nosso canal, está convidado a se inscrever para continuar acompanhando a leitura da palavra de Deus. Amém? E antes de orar, uma profecia que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Olha o que diz, abra sua Bíblia e confira, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Vamos ler essa profecia? Paulo está dizendo, escreveu isso aqui para Timóteo. E ficou nas Escrituras, o Espírito Santo usa isso para falar conosco, vale para nós. Olha o que Paulo diz. Virá tempo, ou pois virá o tempo, que tempo? Que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. E esse tempo está diante de nós. O que Paulo está dizendo aqui? Ia chegar um tempo em que os próprios cristãos os ditos, vamos dizer assim, os ditos cristãos não iam aceitar a doutrina bíblica verdadeira. Porque há uma doutrina bíblica falsa. E ele diz que, e aqui dá um sinal de qual é uma doutrina bíblica falsa, porque ele diz assim, ó, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina é a doutrina sadia, saudável, verdadeira, correta. Então muita gente não quer a palavra de Deus pura e simples. Pessoas procuram a igreja por causa de amizades, interessadas em namoro. Pessoas procuram a igreja porque gostam do ambiente, da música, dos círculos de amizade que se constrói ali. Há um lado positivo nisso, porque às vezes a pessoa pode procurar a igreja por um motivo que não é o motivo correto, e depois ser confrontada com a palavra e vir a se converter de verdade. Isso tem esse lado. Mas olha o que ele diz na sequência. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Tem uma versão na Bíblia que diz comichão nos ouvidos. É como se o ouvido estivesse coçando e ele quer um cotonete lá para coçar o ouvido. Que figura é essa? A que Paulo está se referindo? É que as pessoas querem ouvir coisas agradáveis. As pessoas não querem muito ouvir falar de denúncia do pecado e da necessidade de arrependimento. As pessoas não querem se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. A maioria não quer. Não quer. Quer ouvir coisas agradáveis. Você é muito importantinho para Jesus. Ele te ama. Ele quer te salvar. Venha para Jesus. Meu amigo, essa mensagem, se não chamar as pessoas a sentir seus pecados, se arrepender,
confessar os pecados, mudar de vida, não é evangelho de verdade. E hoje em dia, quando estamos pregando o verdadeiro evangelho de Cristo, muita gente não quer, não vai, não está interessada. Aí o que ele diz na sequência aqui? Sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Chegaria o tempo em que as pessoas iriam atrás de pregadores que iriam falar aquilo que elas iam gostar de ouvir. Elogiar, bajular, fazer a pessoa se sentir bem. Antes que a pessoa, o evangelho verdadeiro, antes que a pessoa se sinta bem, reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo, ela precisa se sentir mal, sentir seus próprios pecados. O Tiago escreve, lá em Tiago capítulo 4, a partir do verso 7, ele diz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Limpai as mãos, pecadores, e vocês de espírito vacilante, purificai os vossos corações, senti as vossas misérias. Olha essa palavra. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se a vossa alegria em pranto, o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Antes do vos exaltará, do verso 10, tem o se humilhar, o se sujeitar a Deus, o sentir as próprias misérias, o chorar e o lamentar diante de Deus por causa do pecado. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. O nosso pecado causou a morte de Cristo naquela cruz, toda a tortura e sofrimento que ele passou. A cruz de Cristo tem que ser pregada dessa perspectiva. E não adulterado, como muitos fazem aí para dizer: ó, o tanto que você é valoroso, Deus deu o filho dele para salvar você porque você é muito valoroso. Não! A cruz não mostra o quanto nós somos valorosos, a cruz mostra o quanto nós somos pecadores, que exigiu um sacrifício tão grande da parte de Deus e do seu Filho para a nossa salvação. Esse tipo de mensagem aqui as pessoas não querem. Preferem o oba-oba. Os que discursam aí engraçado, bem-humorado, enchendo a bola das pessoas, passando a mão na cabeça, justificando. E aí o que Jesus disse? Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Se o pregador não denuncia o pecado, as pessoas vão achar que está tudo bem com elas, e não está. Elas são pecadoras e estão afastadas de Deus. A Bíblia diz que o pecador que não entregou sua vida a Cristo, que não nasceu de novo, ele é inimigo de Deus e está debaixo da ira de Deus. E isso está demais no nosso meio. Tem demais esse negócio, inclusive nas nossas igrejas tradicionais. Além de outros ditas igrejas que cada dia pipoca por aí uma nova surgindo aí e atraindo multidões de pessoas que vão lá continuar suas vidas de pecado. Passa a semana pecando de toda forma e no domingo vai lá para a igreja ouvir uma mensagem para acariciar o seu ego, fazê-las se sentir bem. Isso é terrível. A condenação para isso vai ser terrível. Tanto para os que não são fiéis na pregação do Evangelho de Jesus, não chamam as pessoas ao arrependimento, como também sobre esses que procuram o Evangelho para ser levantado a autoestima, né? Isso é pecado, está demais aí diante dos nossos olhos. Que Deus tenha misericórdia. Oremos pela igreja do Senhor Jesus, porque cada dia cresce mais a igreja apóstata. E os autênticos servos de Jesus, nascidos de novo, lavados e regenerados pelo sangue de Jesus, são apenas os 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, como disse o profeta, Deus disse para o profeta Elias, na época do rei Acabe, né? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor acrescentou à nossa existência. Muito obrigado pelo nosso lar, pela nossa família, pela noite de descanso tranquilo, pelo novo dia, por acordar com saúde. Obrigado pelo pão de cada dia em nossa mesa. Obrigado
pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua família. Ó Deus maravilhoso, louvado seja o seu santo nome. Obrigado por esse meio de comunicação, pelo qual nós podemos nos unir num só espírito, para buscar a sua face, para nos edificar mutuamente com a sua palavra, para orarmos uns pelos outros. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo. Ó Deus, e mais uma vez eu já peço que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Chama, meu Pai, chama através do seu Santo Espírito, falando às nossas mentes e aos nossos corações, com aquela voz mansa e suave, chamando para o arrependimento, chamando para a santificação, chamando para o abandono do pecado, a transformação de vidas, ó Deus, para o louvor da sua glória. Aviva a sua igreja, aviva, meu Pai, a sua obra no meio dos anos, fortalece os pastores, renova a fé. Ó Deus, que o seu Santo Espírito mova os pastores a andarem em sinceridade, pregando o evangelho integral, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e a necessidade do ser humano de se arrepender dos seus pecados e se converter, confessar os seus pecados e mudar de vida. Ó Deus maravilhoso, ensina-nos, seja com aquelas igrejas que estão sem uma liderança pastoral. Ó Deus, levanta homens obreiros segundo o seu coração, que apacentem o rebanho do Senhor com prudência e com inteligência. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o lar dos meus irmãos. Que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor, onde a paz, o amor, a alegria do Espírito Santo estejam presentes no relacionamento do casal, na relação dos irmãos, de irmão com irmão, na relação dos pais com os filhos. Dê autoridade aos pais para ensinar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Ó Deus maravilhoso, seja com a obra missionária, em lugares onde o evangelho é proibido, onde há perseguição ao evangelho, onde os seus servos correm risco de serem presos, de serem expulsos do país, de perderem os seus bens e até de serem mortos. Em nome de Jesus, interfere a favor do seu povo, cerca, protege, capacita, meu Pai, para realizar a sua obra com fidelidade. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz do nosso lugar, e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que levemos a bênção do Senhor por onde nós andarmos na vida, para compartilhar na vida de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Essa é a petição que nós fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que essa palavra tenha sido edificadora para você. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus. Aguardo todos aqui. Um grande abraço a todos.